Estúdio Epic Filmes. Você gosta de relatos de terror? Vou te contar esse relato ao som de chuva. Feche seus olhos e prepare-se. Terror na fazenda dos avós. Na fazenda dos meus avós, durante o verão de 2021, passei uma noite que jamais poderei esquecer. Sozinho na escuridão, com meus avós ausentes e eu responsável por cuidar dos animais, fui surpreendido por um som sinistro vindo do milharal. No início, ignorei, achando que era apenas um animal curioso. No entanto, quando as vacas começaram a mugir, senti um calafrio profundo. Algo no ar não estava certo, algo além do nosso entendimento humano. Era como se a própria fazenda estivesse sussurrando segredos macabros naquela noite de terror. Uma vaca mugindo de cada vez era comum, mas quando todas começaram a emitir sons de pavor ao mesmo tempo, algo horrendo estava à espreita naquela fazenda silenciosa. Meu coração disparou de terror, pois eu sabia que não era apenas um susto bobo. Como único habitante da fazenda naquela noite, eu sabia que era minha obrigação investigar o que estava causando tamanho pânico entre os animais. Fui até ao armário para pegar um casaco e sair, mas no momento em que estava prestes a sair, um grito agudo cortou o ar, ecoando como um lamento de dor vindo de uma das vacas. Fiquei paralisado, meu corpo todo tremia de medo, consciente de que algo terrível devia estar acontecendo com os animais naquela noite sombria. Então, numa corrida desesperada, subi as escadas em direção ao quarto do meu avô. Ele costumava guardar algumas armas debaixo da cama e eu rapidamente peguei o rifle de caça. As vacas continuavam a mugir, um som que ecoava como um presságio sombrio. Decidi investigar, então entrei no celeiro, onde tudo parecia normal à primeira vista. As vacas estavam todas lá, mas quando olhei mais de perto, percebi que uma delas havia desaparecido da cerca. Era impossível. Eu tinha certeza de que a vaca estava presa lá da última vez que a vi. O que poderia ter acontecido? O medo começou a se insinuar, pois algo muito sinistro estava acontecendo naquela fazenda. Então, de repente, outro grito agudo ecoou do milharal, fazendo-me sair correndo do celeiro em pânico. Enquanto me aproximava do campo de milho, algo estranho capturou minha atenção. Murmúrios que mais pareciam vozes humanas. Esse som perturbador foi o suficiente para me tirar do sério. Cansei de toda aquela angústia. Disparei 2 tiros para o alto, buscando respostas e silenciando temporariamente o caos. O silêncio dominou. As vacas se aquietaram, mas logo depois comecei a ouvir passos arrastados no milharal. Tinha que me decidir rápido. Ou eu enfrentava o desconhecido, ou recuava com medo. A obrigação de investigar era forte, mas a coragem necessária era incerta. Por isso, todos os fazendeiros têm suas armas em casa. Não podia me esconder passivamente dentro de casa, enquanto algo sinistro rondava a fazenda. Resolvi adentrar o milharal, avançando entre as fileiras. Mas ali, no meio da escuridão verde, comecei a ouvir algo perturbador. Múltiplos passos, como se várias pessoas estivessem ao meu redor, invisíveis, porém presentes. O coração acelerado e a mente em alerta, eu me via envolto por uma atmosfera de terror. Minha ansiedade crescia a cada passo, dado mais fundo na plantação. A escuridão e o silêncio opressivos me envolviam, tornando-me cada vez mais apreensivo. De repente, parei abruptamente em um dos corredores de milho, meu coração quase saindo pela boca ao avistar uma figura toda vestida de preto a poucos metros de mim.
sem pensar duas vezes, ergui minha arma, ordenando que aquela presença sinistra se afastasse imediatamente do meu campo. Eu estava verdadeiramente preparado para atirar, mas a figura imóvel não recuava. Disparei outro tiro para o alto, esperando intimidá-la, porém, ela permaneceu inabalável. Então, algo sinistro começou a se desenrolar. A pessoa de preto começou a se aproximar, seus braços semi-abertos como se me convidasse a baixar a arma. Gritei para que fosse embora, mas meu terror atingiu seu ápice quando percebi, com horror, que estava cercado por várias dessas figuras sombrias, todas vestidas de preto, movendo-se em minha direção. Cerca de 6 ou 7 pessoas, mas quem sabe quantas mais estavam ocultas nas sombras. À medida que o homem de preto avançava, uma terrível revelação tomou forma diante de meus olhos. Todos usavam máscaras aterrorizantes. Ao dar passos para trás, eles se detiveram, silenciosos, intensificando o clima de horror que me dominava. O medo que sentia naquele momento era indescritível, uma sensação que cortava a alma, deixando-me paralisado diante daquela cena macabra. Eu temi pelo pior, acreditando que estava à beira de um sequestro ou até mesmo da morte. Enquanto essas terríveis possibilidades rondavam minha mente, eles começaram a entoar um cântico desconhecido, uma língua estranha que se assemelhava a uma melodia macabra. Seria algum tipo de ritual doentio que eles estavam prestes a realizar comigo? Tentei acalmar meus pensamentos, respirando fundo por um breve momento, até que vi minha chance e corri desesperadamente, lançando-me para a segurança na densa vegetação ao redor. Corri desesperadamente, minhas pernas movendo-se freneticamente, até que o cansaço me dominou e parei, disparando cerca de 6 tiros na direção daquelas figuras macabras. O som dos tiros reverberou pela plantação, seguido por uma enxurrada de passos e ruídos, indicando que eles estavam fugindo na direção oposta. Parecia que finalmente havia conseguido assustar aqueles maníacos. Apressei-me de volta para a casa da fazenda, mas de repente fui paralisado por uma visão horrível que me fez congelar no lugar. No chão, em meio a um círculo de velas, estava a cabeça de uma vaca, um símbolo perturbador que ainda me assombra até hoje. Naquele momento, o horror se instalou tão profundamente em mim que quase vomitei ali mesmo. Mal consegui me conter até chegar à segurança da casa, onde finalmente despejei todo o terror que sentia. Com mãos trêmulas, peguei o telefone fixo e liguei para a polícia, relatando o que havia acontecido da melhor maneira possível. O atendente tranquilizou-me dizendo que um policial estava a caminho, mas a espera pelo socorro parecia uma eternidade de angústia. Ao desligar com a polícia, não pude evitar ligar para meus pais, implorando que viessem me buscar imediatamente. O nervosismo na voz do meu pai revelava sua preocupação, prometendo chegar em 1 hora. Enquanto eu tremia e chorava no quarto do meu avô, o tempo arrastava-se como se cada segundo fosse uma eternidade, uma espera torturante envolta em medo e desespero. Até que, finalmente, ouvi o som do carro da polícia do lado de fora. Corri até o policial, sentindo um alívio momentâneo que nunca havia experimentado antes. Ele vasculhou cada canto do celeiro e percorreu a plantação de milho até encontrar a cabeça da vaca. Um vislumbre macabro que transformou o local em uma cena de crime. Rapidamente, ele chamou uma equipe de busca para investigar mais a fundo. Quando meus pais chegaram, o policial e eu detalhamos tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa após aquela experiência aterrorizante. Mas as imagens daquela noite assombrariam meus sonhos por muito tempo. Meus avós ficaram alarmados com a situação e decidiram instalar um sistema de câmeras de segurança de última geração em toda a fazenda.
Mesmo assim, nunca saberemos ao certo o que ocorreu naquela plantação, naquela noite assustadora. Quem seriam aqueles indivíduos e que tipo de grupo obscuro estavam representando? A verdade é que estavam claramente realizando algum tipo de ritual de sacrifício animal, algo que arrepia até os ossos só de pensar. Na minha perspectiva, acredito que eu simplesmente fui o azarado que estava no lugar errado, na hora errada. Eu não era o alvo deles, apenas uma testemunha involuntária dos horrores que aconteceram naquela fazenda sinistra. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.